Imbé, pequena cidade do litoral norte gaúcho, é surpreendida com um crime hediondo, o assassinato do menino Miguel, de 7 anos, com requintes de crueldade, com direito à tortura, cárcere privado e corpo colocado numa mala jogado no rio Tramandaí. Autoria comprovada do crime ou dos crimes: Bruna e Yasmin, sua mãe. Bruna e Yasmin, um casal homossexual que viam na criança um estorvo para a sua felicidade conjugal. O menino era maltratado. Quem fala não é sofá de pobre. O que estamos relatando aqui vem de resultado de investigações, de provas contundentes, de testemunhos e, principalmente, Yasmin confessou o crime. Agora, em 2024, o tão esperado julgamento. Já vimos depoimento de policiais, militares e civis que estiveram na cena do crime, o delegado responsável pela investigação, profissionais experientes que choraram diante da perversidade. Pois bem, durante o julgamento, vimos vários depoimentos, todos eles indicando: Bruna e Yasmin foram autoras da tortura e do assassinato e da ocultação de cadáver. Surpresa geral no tribunal do júri. Na hora do depoimento de Yasmin, a mãe do menino torturado e assassinado, advogados de defesa pediram o direito dela responder somente às suas perguntas, não sendo obrigada a responder perguntas da promotoria. O juiz acatou a solicitação sobre protestos do Ministério Público. Só mesmo na justiça brasileira. Se a promotoria não pode contrapor, então não é um depoimento, é uma entrevista que a advogada de defesa fará perguntas pré-estudadas com antecedências e as respostas virão de acordo com o que interessa à defesa para criar um factoide. A entrevista amigável, que calou e chocou aos presentes, levou o caso para o vitimismo, ou seja, Yasmin posando como uma menina que foi discriminada dentro de casa pelo fato de ser homossexual, que ficou grávida de um namorado que a abandonou com o filho, nunca querendo saber da criança. Depois, Yasmin se faz de vítima porque Bruna, segundo ela, começou muito legal, muito carinhosa, muito boazinha, mas depois mostrou ser autoritária e ela estava dentro de um relacionamento abusivo, onde Miguel e ela eram as vítimas. Trabalhos com o interrogatório, a iniciar pela ré Yasmin. Tem um pedido, doutora? Pedido é para ela... O pedido ela vai responder apenas as perguntas da defesa, nem as suas, nem do Ministério Público. Ok. Sobre a manifestação defensiva de interrogatório seletivo, com resposta apenas da defesa, com a palavra do Ministério Público. Excelência, eu gostaria só de consignar em ata inconformidade em razão da violação ao contraditório e também por conta que o interrogatório é um ato do juiz, cabendo às partes simplesmente posterior ao ato a complementação, de modo que se o ato principal não é realizado, não teria o que ser complementado. Então, só para consignar em ata o pedido. Fica consignada a manifestação do Ministério Público, contrário à posição da defesa de resposta apenas seletiva, que a ré responda apenas as perguntas da defesa. De qualquer sorte, mantendo o entendimento desse juízo e tendo o interrogatório como meio de defesa, acolho o pedido da defesa no sentido de responder apenas as perguntas da defensora. Fica então o registro para fins de consignar para efeitos de eventual recurso posterior. Então nós vamos começar o interrogatório. Eu vou primeiro lhe qualificar, depois eu vou passar a palavra e a senhora vai responder da sua boca se a senhora realmente quer responder apenas as respostas, as perguntas da sua defensora. O nome completo da senhora? Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues.
Brasileira, solteira? Sim. Idade da senhora? 28 anos. Profissão? Não tenho agora. Faxineira antigamente. O endereço residencial da senhora? É Rua D, número 114, Paraí, Rio Grande do Sul. Tá. A senhora está na penitenciária atualmente? Sim, no Madre Peritier, em Porto Alegre. Tá bem. Yasmin, a senhora foi acusada aqui, ó, de fatos ocorridos entre 17 de abril de 2021 e 25 de julho de 2021, correspondente à tortura de Miguel, que seu filho. Tá? Também está sendo acusada de homicídio qualificado em relação a esta criança, tá? Triplamente qualificado, e também está sendo acusada de ocultação do cadáver. Tá? A senhora quer responder as perguntas? Da minha advogada, da minha Restritamente defesa. a da sua defensora, é isso? Sim. Tá bem. Então, acolhendo, conforme já consignado, a pretensão defensiva, no sentido de interrogatório seletivo, passo a palavra à defesa. Doutora, com a palavra. Muito obrigada, doutora. Hoje tu vai ter a chance de poder falar tudo o que tu me pediu nesses últimos 50 dias. Assim como eu te conheci, eu preciso que essas pessoas te conheçam também. Me conta um pouco da tua infância. A minha infância foi bem boa. Como filha caçula, eu era bem mimada. Bem querida. Tu tinha irmãos? Eu tive, meu irmão faleceu. A partir desse momento do falecimento do teu irmão, como é que tu passa a ser tratada dentro da tua casa? Eu era filha única, eu virei filha única. Então a minha mãe e o meu pai, até certo tempo, me cuidavam como um bibelô. Eu fui criada numa redoma de vidro. Até porque meu irmão faleceu cedo, então a minha mãe tinha muito cuidado comigo. E a tua adolescência? A minha adolescência foi bem tranquila. Uma adolescente normal. O que tu pode nos contar sobre a tua história com o pai do Miguel? Na verdade, o Miguel não teve pai. Eu tive um namorado que morou comigo e me engravidou. Por que eu digo isso? Porque ele nem conheceu o Miguel. Ele não fazia ideia do rosto do Miguel, da cor dos olhos, da cor do cabelo, se era cacheado, se não era. Ele nunca fez menção nenhuma de querer saber do Miguel. E ele sabia que eu estava grávida. Até porque ele saiu da minha casa e 20 dias depois eu descobri que estava grávida dele de 2 meses. Então o pai era ele. Quanto tempo vocês ficaram juntos? A gente ficou 1 ano juntos. Como é que era o relacionamento de vocês dois? Era bem tranquilo. Até ele ir pra minha casa e tal. Ele acabou tendo um desentendimento com a mãe dele. A mãe dele voltou pra Joinville, em Santa Catarina. E o meu pai e a minha mãe convidaram ele pra morar com a gente. E também foi tranquilo, relativamente tranquilo. Briguinhas naturais de casal, até porque eu tinha 16 para 17 anos. Eu era muito nova e ele já tinha, acho que, 20 anos. Quando tu descobriste que tu estava grávida do Miguel, ele já tinha ido embora? Já. Como a tua família reagiu nesse momento? O meu pai, ele reagiu bem, a minha mãe nem tanto. Até porque a minha mãe tinha o sonho de princesa, né? E eu tinha 17 anos quando eu engravidei do Miguel. Mas depois da minha mãe entender, tem que também levar em consideração que eu morava numa cidade muito pequena, que na época devia ter o quê? Uns 5, 6 mil habitantes. Então tem toda aquela questão de cidade de interior e eu ser filha única, solteira e grávida com 17 anos. O pai do Miguel te deu algum tipo de assistência no pré-natal? Não. Ele participou do parto do Miguel? Não. Ele registrou o Miguel? Não, e ele foi avisado. Ele foi avisado, eu e a minha mãe, a gente foi no cartório. Eu tinha 5 dias para registrar o Miguel, ele foi avisado desses 5 dias e ele simplesmente não apareceu, então no 5º dia a gente foi e registrou ele só no meu nome.
Alguma vez ele viu o filho dele? Não. Alguma vez ele te ajudou financeiramente no sustento do Miguel? Não. E a família dele? A avó do Miguel paterna era a avó de data comemorativa. Aniversário, Páscoa, Dia da Criança e Natal. Só pra mandar presente e de vez em quando aparecia na minha cidade. Teve até um momento que eu fui até Joinville para toda a família conhecer, para o pai do Miguel, para o João Pedro conhecer e registrar, e ele simplesmente sumiu. No dia que eu cheguei, ele sumiu. E nunca mais ninguém nem viu, nem eu, e também não faço questão. Dentro desse teu relacionamento, a gente teve no teu depoimento da delegacia um momento que tu menciona que o teu filho, o Miguel, ele foi fruto de estupros que tu sofria do João Pedro. Naquele momento, por que tu entendia ou por que tu falou aquilo? Naquele momento, eu falei aquilo porque assim, foi quando eu descobri que eu não gostava de ter relação nenhuma com homem. Eu não sentia prazer nenhum com aquilo. No meu último relacionamento, que é o que me traz aqui hoje, foi me botando, me ensinando, me orientando que relacionamentos comigo e Yasmin, que relacionamento entre homem e mulher, pra mim e Yasmin, quero deixar bem claro, para mim e Yasmin, só servia ou como abuso ou como fruto de prostituição. Quando o Miguel nasceu, onde é que vocês moravam? Eu morava com a minha mãe em Paraí. Eles te auxiliavam na criação do Miguel? Sim, muito. Tu começou a trabalhar com que idade, Yasmin? Eu comecei a trabalhar depois que ele nasceu, eu tinha 19 anos. Tu começou trabalhando com o quê? Eu trabalhava como operadora de máquina numa lavanderia. Em que momento da tua vida tu consegue entender a tua sexualidade e assumir? Quando eu estava trabalhando nessa lavanderia, eu conheci uma moça. E aí eu fiquei com ela, mas eu não conseguia assumir. Eu fui me entendendo devagar, mas sempre foi muito tabu. Meu pai é muito preconceituoso. Então eu não podia contar em casa que eu tava ficando com uma menina. Então foi bem conturbado a minha aceitação, a aceitação em casa. Até porque eu era um erro, né? Eu tava sendo um erro. Na minha cabeça eu tava sendo um erro. Quando tu decidiu contar pra tua família, o que aconteceu? Foi horrível. Por quê? Eu tinha 20 anos nessa época. Tava com o Miguel com 1 ano e pouquinho. Meu pai me espancou. Me botou pra fora de casa. Eu tava com ele e eu fui com ele. Aí a gente foi pra casa de uma amiga minha, porque eu não tinha pra onde ir. Tu chegou a ir pro hospital nessa briga, enfim, que tu tiveste com teu pai? Sim. O Miguel saiu de lá e foi morar contigo, então? Sim, o Miguel sempre esteve comigo. E a tua mãe, dentro desse contexto ali, como é que ela reagiu, como é que ela agiu contigo? A minha mãe me cuidou na medida que ela podia, mas assim, era ela na casa dela com o marido dela e eu na casa da minha amiga com meu filho. E aí ela ajudava o neto dela e à medida que conseguia, ajudava a filha dela, mas sem o marido dela saber. Teu pai não sabia que ela te ajudava? Não. Quanto tempo demorou para que o teu pai conseguisse, de alguma forma, te aceitar e te receber de volta? A minha mãe lutou muito pra isso. Demorou acho que uns 8, 9 meses.
E aí ele meio que foi obrigado a me aceitar de volta na casa dela, porque eu não tinha pra onde ir, porque essa minha amiga ia devolver a casa e eu ia ficar sem pra onde ir. E aí eu recorri à minha mãe. E a minha mãe conversando e pedindo e acredito eu que exigindo da parte dele como pai, como homem, enfim, tendo um neto pequeno, que me aceitasse. Só que eu tive que pedir desculpas como se, pra ser bem explícita, tá? Como se a culpa do Holocausto fosse minha. A culpa do Holocausto foi minha, a culpa da Primeira Guerra Mundial foi minha, da Segunda Guerra Mundial foi minha, e eu tinha que pedir perdão por causa disso. Só porque eu tava beijando mulher. Foi bem ruim até. Quando tu voltou pra casa, como é que passaram os seus dias de vocês? Não existia dias de vocês. Era meu pai, minha mãe e o Miguel. E aí tinha eu e o Miguel. Eles não falavam comigo. Não tinha uma relação vocês quatro, então, tão próximas como... Não, isso foi depois. Muito tempo. Quase uns 2 anos depois. Quando tu assumiu o teu primeiro relacionamento com outra mulher? Nossa, eu tive que apresentar como amiga, eu levei em casa, aí eu tive que fazer toda um espetáculo para explicar que eu continuava sendo a filha deles, a Yasmin, bonitinha, perfeitinha, menininha, que ia continuar sendo igual sempre era. Aí veio toda a enxurrada de recomendações. Não pode beijo, não pode carícia, não pode apelido, não pode aproximação. Se tiver visita, tem que fingir que é amiga. Vocês chegaram a morar juntas? Sim. Onde vocês moravam? A gente foi morar em Bento Gonçalves. Quanto tempo vocês moraram juntas? A gente morou um ano e pouquinho, 1 ano e meio, mais ou menos. Como é que era a relação dela com o Miguel? Era muito boa. O Miguel adorava ela e ela adorava ele. Tanto que o Miguel chamava ela de mãe. Eu era a mamãe e ela era a mãe. Como é que é o nome dela? É Camila. O que ocasionou o fim do teu relacionamento com a Camila? O fim do meu relacionamento com a Camila acabou porque eu comecei a me prostituir. Eu tinha um salão e ela trabalhava numa empresa. Ela, por A mais B, decidiu que queria sair da empresa. Eu concordei, não tinha muito o que eu fazer. E eu não estava dando conta. Eu tinha uma cliente de unha que ela era garota de programa. E aí terminou. Depois disso, tu teve outros relacionamentos? Só esse que me trouxe até aqui hoje. Como é que tu conheceu a Bruna? Eu terminei com a Camila e com essa menina, com essa minha cliente, a gente veio pra Imbé. Daí a gente fazia programa aqui, eu trabalhava num salãozinho da mãe dela aqui. Não deu certo, eu queria parar, até porque o Miguel tava comigo. Eu conheci várias pessoas, era época de veraneio, eu vivia na praia com o Miguel, fui conhecendo pessoas. E aí eu conheci uma menina, e aí a gente começou a trocar mensagens, e era só uma amiga. E a Bruna veio no meio da pandemia, porque isso aconteceu em 2019. No começo de 2020 eu voltei pra casa. Eu voltei pra casa da minha mãe, daí trocando mensagens, eu pedi um contato aleatório, porque eu tava em casa sem fazer nada por causa da pandemia, só em função do Miguel, da escola do Miguel, que era tudo online. E aí foi quando eu conheci a Bruna. O que vocês conversavam nessas trocas de mensagens? Ela sabia da existência do Miguel? Tu contava a tua vida pra ela? Como é que era? Sim, na verdade ela era muito interessada. O Miguel é presente na minha vida em todos os momentos. O Miguel, do momento
que eu descubro que tô grávida, até sempre, até eu conhecer essa pessoa, o Miguel, ele é presente em tudo. Em tudo. Verdade. Quando eu conheci ela, a primeira coisa que eu falei foi que eu tinha um filho. Até porque é meu orgulho, minha realização de vida era ser mãe. Independente se fosse com 17 anos ou com 30, a minha realização de vida era ser mãe. E ela era uma pessoa interessada, ela queria saber do meu dia, da minha rotina, do que eu fazia com o Miguel, da escola dele, até porque ele estava no primeiro ano do ensino fundamental. Então ela era muito interessada, então a gente conversava sobre tudo. O que mais te chamou a atenção nela? Esse interesse. Ela sabia da importância do Miguel na tua vida? Tu deixava isso muito explícito pra ela? Muito. Isso era um problema pra ela? Até há 2 anos e meio atrás eu achava que não. Quanto tempo levou pra a gente sair dessas conversas de vocês até o primeiro encontro? Acredito que um mês e meio. Como foi esse primeiro encontro? Foi no final de semana antes do meu aniversário, em dia 17 e 18 de julho de 2020. Eu fui até Porto Alegre junto com o Miguel e a gente passou o final de semana lá. Tua mãe vai te rejeitar, Yasmin. Tua mãe não te aceita. A tua mãe não te aceita por tu ser lésbica. Tua mãe não te aceita por tu ser um bandista. Tua mãe não te aceita por nada. E só eu gosto de ti do jeito que tu é. E só eu quero ter uma família contigo. Só eu quero que tu seja muito feliz. Então eu fiquei. Mais uma vez eu fiquei. Na tua cabeça, essa rejeição da tua família realmente existia? Sim. Esse era o teu sentimento com relação a tudo que acontecia contigo? Que ninguém ia ter aquele olhar carinhoso contigo que ela tinha? Sim. Eu tinha 20 anos e meu pai me espancou. Simplesmente porque eu beijava a mulher. Com 17 anos, a minha mãe passou 20 dias sem falar comigo porque eu tava grávida. Então, ela me aceitava. Ela me aceitava por eu beijar a mulher. Ela me aceitava porque eu era um bandista. Ela nunca me chamou de macumbeira, como eu já ouvi pessoas da minha família falar. Então, tinha muita briga, mas depois dessas brigas vinha todo aquele carinho e toda aquela coisa de isso vai mudar. A gente só tá passando por uma fase difícil. Eu tô cansada, eu tô estressada com a minha mãe, tenho o Thiago. E aí eu pedia pra gente procurar serviço, eu pedia pra gente ir embora. Não pra casa da minha mãe, mas ir embora pra outro lugar. Tanto que eu vendi meu carro. Em janeiro eu vendo meu carro e a gente planeja, projeta ir pra Santa Catarina. Não aconteceu. Ela queria comer fora, ela queria esconder dinheiro. Teve uma briga bem feia, que eu peguei o dinheiro da última parcela do meu carro. E aí, tava tudo certo, tava tudo arrumado pra eu ir embora. Eu ia literalmente fugir. Ela pegou minhas coisas e ela simplesmente consumiu com as minhas coisas. Ela pegou, botou dentro de um quarto, trancou. E daqui tu não sai. Entrevista longa. Muito choro para pouca lágrima. Estava claro para todos. Defesa da Yasmin tinha ciência de não conseguir inocentá-la.
Então procurou de todas as formas criar atenuantes via vitimização e jogar a maior parte da culpa para a Bruna. A defesa fez um ótimo trabalho, esgotou todas as suas possibilidades, mas chega a hora do outro lado falar. Bruna, convocada para sentar no banco dos réus, chegando, postura totalmente diferente, firme, decidida. A defesa de Yasmin com certeza pensou, valeu a tentativa, mas Bruna, em poucas palavras e gestos, desmoronou uma estratégia teoricamente muito bem montada. A Bruna. Podemos ir, Pode doutor? qualificar primeiramente, depois você vai me dizer se vai querer responder as perguntas ou o nome de quem. Nome completo da senhora? Bruna Tchelle Porto da Rosa. Brasileira, solteira. Brasileira solteira. Idade da senhora? 26. Profissão. Auxiliar de dentista. Endereço residencial da senhora? Não A senhora está sei. no presídio. Estou em Guaíba. Bruna, a senhora foi acusada de fatos aqui, referentes ao período de 17 de abril de 2021 até 25 de julho de 2021, que se refere à tortura praticada contra a criança Miguel. Também está sendo acusado do homicídio triplamente qualificado, fatos entre os dias 26 e 29 de julho de 2021, na rua Sapucaí, 376. E também está sendo acusada de ocultação do corpo dessa criança, no dia 29 de julho de 2021. A senhora quer responder as perguntas? Sim. A senhora vai responder as perguntas de todos ou seletivamente de alguns? De todos, só da defesa da Yasmin que eu não vou responder. Então fica consignado, para efeito de registro, que a ré responderá as perguntas do juiz, do Ministério Público, dos jurados e da sua defesa, restringindo, portanto, as perguntas da defesa da Corré Yasmin. Primeiro, para contextualizar, depois eu vou passar a palavra para as partes. O que a senhora tem a ver com a morte do Miguel? A senhora quer que eu comece do início ou só respondo a pergunta? Pergunta direta. O que a senhora tem a ver com a morte, tortura e ocultação do cadáver dele? Eu tenho a ver com a tortura e a ocultação. A morte não. Com a tortura e com? A ocultação. A ocultação. A morte não? Não. A senhora tem noção de como é que ele morreu, quem é que matou? Sim. A senhora pode responder, por favor? Ele foi espancado, era torturado psicologicamente e fisicamente, e ele não comia. Ele foi espancado por quem? Pela Yasmin. E a senhora, qual foi a sua participação? Eu torturei ele psicologicamente. Psicologicamente? Sim. Fisicamente, não? Não, nunca bati nele. A senhora convivia com a Yasmin durante quanto tempo? Foi dos meus 22 até bem antes de eu bater 23. Não chegou a 23 anos. A senhora conheceu ela em que circunstância? Pela internet. O que a senhora quer dizer para os jurados em relação a esses fatos que pesam contra a senhora? Que eu não matei, mas que realmente eu gravei o vídeo. Tem mensagens que eu falei, mas eu tava muita coisa na cabeça, mas eu nunca bati nele. Só literalmente fui com ela, que tem o vídeo que mostra que eu fui com ela, mas torturar ele, tipo, fisicamente, não. O que aconteceu com o corpo da criança? Ela botou dentro de uma mala e foi largado no lago. A senhora acompanhou esse trajeto? Sim, fui até lá. Chegando lá, ela foi um pouquinho mais pra frente, jogou, uma onda veio e levou ele. Foi arquitetado, foi programado, foi pensado de fazer um registro do desaparecimento dessa criança? Sim. Quem teve essa ideia de dizer que a criança desapareceu? Ela, porque na noite que aconteceu tudo, eu queria ligar pra minha mãe. Porque eu falei pra ela que eu não queria aparecer o caso da Grazi. Porque eu não tinha conhecimento ainda do caso da Alexandra. Ela disse que não ia acontecer isso, daí eu deixei ela tomar frente da situação, eu não me metia, tanto que eu não me manifesto na delegacia como já foi falado. Não falo nada. Tá bem.
Eu vou passar a palavra para o promotor, para fazer o encaminhamento, e depois para a defesa e para os jurados. Tá? Estratégias dos advogados de defesa se equivalem. Jogar a culpa para o outro lado. É kamikaze, mas, de fato, é a única que resta. Não é uma questão de absolvição ou condenação. As duas serão condenadas, está muito claro, o crime ou os crimes cometidos contra um inocente vulnerável e indefeso. Uma verdadeira barbárie. A questão agora é o número de anos que cada uma pegará. Qual que ficará mais tempo atrás das grades? As apostas começam a acontecer. Yasmin é franca favorita. Não sofá de pobre, não quero afirmar nada por enquanto, pois existe muito ainda para acontecer. Aguardemos os próximos capítulos.